Vamos então resolver a ficha número 8 do Manual de Estudo. Esta ficha é constituída por 3 perguntas, não é? E vamos resolver então uma de cada vez. Antes de resolvermos a primeira questão, que é esta, vamos ver alguns conceitos de localização e de posicionamento. O enunciado diz-nos aqui que o mapa da figura representa parte do recreio da escola de José. Nesse mapa estão assinalados os pontos A, B, C, D e J. E, portanto, aqui descreve-nos o trajeto, o percurso que o José fará nesse recreio. Mas vamos ver aqui alguns conceitos, então. Primeiro, alguns conceitos de localização e posicionamento. O primeiro conceito é a utilização da palavra de frente para, virar um quarto de volta à esquerda e virar um quarto de volta à direita. Portanto, vamos ver primeiro estes conceitos e depois é que resolvemos o problema. Vamos aprender a usar as palavras de frente para e em frente a. Vês aqui uma pessoa vista da parte de cima, portanto, vê-se aqui a cabeça, portanto, os ombros, os pés ao fundo, não é? Tens a parte da frente da pessoa, a parte de trás, a parte direita da pessoa e a parte esquerda da pessoa. Se verificares, estes cães estão à direita do rapaz, não é? Quer eles estejam virados para a frente ou para trás, eles estão à direita. Do mesmo modo, aqueles cãezitos ali, o que está virado para a frente e o para trás, estão à esquerda do rapaz. Estes cães que estão aqui à frente, quer eles estejam de frente para o rapaz ou de costas, não é? Da parte traseira, os cães estão à frente do rapaz, certo? E estes, inversamente, os cães estão atrás do rapaz, que eles estejam virados para um lado ou para o outro, portanto, de frente ou de traseira. Portanto, este conceito é importante. Vamos então agora ver e vamos aprender como utilizar as palavras de frente para e em frente a, para descrever a posição de uma coisa, portanto, um objeto, um animal ou uma pessoa, em comparação com outra coisa. De frente para significa estar virado de frente na direção de algo, não é? Quando nós dizemos estamos de frente para, significa estar virado de frente na direção de algo. Se for em frente a, significa que algo está adiante de outra coisa. Portanto, é diferente. Vamos ver aqui uns exemplos. O mesmo rapaz, a parte da frente é a parte de trás dele. Estes cães, os dois cães, portanto, tendo o conceito de frente para, que significa estar virado de frente na direção de algo, portanto, podemos dizer que o rapaz está de frente para os cães. Não é? Quer o cão esteja virado de frente para ele ou esteja de costas, não é? Portanto, o rapaz está de frente para os cães. Significa que o rosto do rapaz, não é, está virado na direção dos cães. A direção é esta linha vermelha, não é? Portanto, os olhos, o rosto estão virados nesta direção. E esta direção coincide com a dos cães. Por isso é que se diz que o rapaz está de frente para os cães. Aqui já é diferente. O rapaz está em frente ao cão, não é? Porque este está de costas. É frente do rapaz e a frente do cão. Significa que algo está adiante de outra coisa, não é? Uma está em frente à outra. O rapaz está em frente ao cão. Significa que o rosto do rapaz está virado para o focinho do cão, não apenas na direção em que está o cão, mas estão frente a frente, não é? É em frente ao cão. Aprender a usar as palavras virar uma volta, um quarto de volta, meia volta e 3/4 de volta. Se considerarmos o mesmo rapaz e as suas posições frente, esquerda, direita e traseira, da parte de trás, virar um quarto de volta à direita significa ele rodar neste sentido. Ele estava assim, rodou neste sentido e ficou assim, ficou virado para a antiga direita dele. Agora a direita dele já é diferente, não é? Mas portanto, ele mudou de posição. Isto é as posições anteriores. Virar um quarto de volta à esquerda é exatamente o contrário. Ele roda neste sentido, né? Roda neste sentido e ele fica virado para a antiga esquerda dele. Portanto, estas são as posições anteriores. Agora a direita dele já é esta, a esquerda é esta, a frente é esta e a parte de trás é esta. Virar meia volta
É o mesmo conceito, só que meia volta é um quarto de volta mais um quarto de volta, não é? Neste caso, meia volta à direita, ele roda para aqui e depois roda para ali, fica com a frente virada para trás, portanto isto são as posições anteriores, a frente dele agora é esta, não é? E virar um quarto de volta para a esquerda. É ele rodar para ali e depois para ali, que significa que a parte de trás dele antiga, anterior, é agora a frente dele. Repara que tanto faz virar meia volta para a esquerda ou meia volta para a direita, a posição final é exatamente a mesma, porque eles rodam metade para aqui, um quarto mais um quarto, e um quarto mais um quarto cai na mesma posição. Portanto, eles estão na mesma posição, tanto faz virar meia volta à esquerda ou meia volta à direita. A posição final é a mesma. Vamos ver agora 3 quartos de volta. É exatamente a mesma coisa, só que 3 quartos de volta é 3 vezes um quarto, não é? Portanto, é um quarto, mais um quarto, mais um quarto. Ele fica virado, a frente dele agora é virada para a antiga esquerda dele. Se for um quarto de volta à esquerda, ele vira um quarto, mais um quarto, mais um quarto. Portanto, ele fica virado para a antiga direita dele. Repara que aqui já são diferentes. 3 quartos de volta à direita fica virado para o sentido oposto ao 3 quartos de volta à esquerda, não é? Vamos então resolver a questão, a primeira questão. A primeira questão diz-nos o seguinte: o mapa da figura representa a parte da escola do recreio do José. Nesse mapa estão assinalados estes pontos. O José encontra-se num ponto J, faz este percurso, tu vais ler com calma, e queremos saber onde é que ele termina. Temos aqui várias hipóteses de solução. O ponto A termina aqui no ponto A, termina no ponto B, termina no ponto C ou termina no ponto D. Vais pensar, tendo em conta os conceitos que eu te mostrei, e tentar chegar à solução. Pausa o vídeo e depois eu mostro a solução. Vamos então resolver o problema. Portanto, o mapa diz-nos, da figura representa o parte do recreio da escola de José. Nesse mapa estão assinalados os pontos A, B, C, D e J. O José encontra-se no ponto J, ele encontra-se aqui, de frente para a escola. Portanto, ele está aqui de frente para a escola, está virado para a escola, e faz o seguinte percurso: anda 3 metros para a frente. Portanto, ele está de frente para a escola. Cá está o rosto dele. Anda 3 metros para a frente. 3 metros porquê? Cada quadradinho deste é 1 metro. Portanto, 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro. Portanto, 1, 2, 3. Ele fica naquela posição. Depois o que é que acontece? Vira um quarto de volta para a esquerda. Ele está assim, vai virar um quarto de volta. Um quarto de volta é naquele sentido, para a esquerda. Ficou virado para ali. Cá está. O rosto dele ficou neste sentido, nesta direção. E vai andar agora 3 metros. Portanto, vai 1 metro, mais 2, mais 3. Vai para aquela posição. Depois, diz que vira um quarto de volta à direita. Ele vai virar um quarto de volta à direita. Vai virar. Fica o rosto virado outra vez de frente para a escola. E vai andar 3 metros para a frente. Portanto, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Onde é que ele vai parar? Vai parar ao ponto B. Pronto. Então, resumindo, ele parte da posição J, depois de fazer aquele trajeto vai parar ao ponto B. Portanto, a resposta é o ponto, é a linha B. Portanto, a opção B. Vamos ver então este problema, o segundo problema, que diz assim: completa os diagramas de Venn. V é um conjunto V constituído pela palavra vogais, e o conjunto S constituído por estas letras maiúsculas. Determina o conjunto de reunião V com S. Portanto, pausa o vídeo para resolveres a questão e depois mostra a solução. Vamos então ver. O conjunto V tem apenas um elemento. Qual é o elemento? O elemento é uma palavra. Que palavra é essa? A palavra vogais. Portanto, o único elemento do conjunto V é uma palavra com letras minúsculas e que está escrito e que diz vogais. Os elementos de um conjunto são sempre separados por uma vírgula. Portanto, aqui não existem vírgulas. Portanto, significa que isto é um elemento único, é uma palavra. O conjunto V pode ser representado em termos de diagrama como um pontinho e o elemento vogais. O conjunto S tem 5 elementos.
1, 2, 3, 4, 5. Cada um deles separado por uma vírgula. Os elementos do conjunto S são letras maiúsculas. A letra S, a letra O, a letra F, a letra I e a letra A. Pode ser representado no diagrama deste tipo. Um pontinho F, um pontinho S, um pontinho A, um pontinho O, um pontinho I. Este pontinho significa a posição do elemento no diagrama. Repara que a ordem dos elementos no diagrama não é importante. Portanto, podes trocar a ordem. Assim como os elementos de um conjunto são sempre separados pela vírgula, como já vimos. Portanto, a reunião, quando nós escrevemos V, reunião com S, o que é que significa reunião? Reunião significa reunir os elementos, significa juntar os elementos. Lembra-te sempre de uma reunião de pessoas. A reunião é juntar. Juntar. Portanto, se nós no conjunto V temos o elemento vogais e no conjunto S temos estes 5 elementos, a reunião será os elementos do conjunto V, que é um único, vogais, mais, vírgula, os elementos todos do conjunto S. Portanto, o conjunto V reunião com S tem quantos elementos? Tem 6, que é 1 do V mais 5 do S. 1 mais 5 dá 6. Neste caso, o do V é uma palavra, vogais, e a do S são 5 letras maiúsculas. Resumindo, temos aqui a representação do conjunto V no diagrama e o conjunto S no diagrama. E a reunião dos dois pode ser de uma destas maneiras ou mais. Portanto, porque a ordem de representar os elementos entre as chavetas, portanto, é enumerar cada um dos elementos dos conjuntos, não pode trocar a ordem. Portanto, temos várias soluções. O que é importante é que apareça os elementos do conjunto F, que neste caso é 1, e apareça também os elementos do conjunto S, que neste caso são 5. A ordem não é importante. Por exemplo, nós aqui ordenamos por ordem alfabética, não é? E depois, finalmente, o elemento do conjunto V. Vamos então ver agora o terceiro exercício. Portanto, o Luís tem 56 cromos de futebol, o Pedro tem menos 12 cromos do que o Luís e o André tem mais 18 cromos do que o Pedro. Quantos cromos é que tem o Pedro e o André? E finalmente, os três juntos, quantos cromos têm? Portanto, isto é um problema, nós temos que pensar nele. Tens que ver que dão-nos o número de cromos do Luís e dão-nos a relação do número de cromos do Pedro. Mas não nos dizem quantos cromos é que tem o Pedro. Dizem-nos que o Pedro tem menos 12 cromos do que o Luís. E o André, que é o terceiro, tem mais 18 cromos do que o Pedro. Portanto, nós temos que ver esta relação para calcular o número de cromos. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão e eu depois mostro a solução. Vamos então ver. O que é que nos diz o problema? O problema diz-nos 3 coisas. Diz-nos que o Luís tem 56 cromos. Diz-nos também que o Pedro tem menos 12 cromos do que o Luís. E aqui fazemos esta chamada de atenção. O número de cromos do Pedro depende do número de cromos do Luís. Não é? Portanto, ele tem menos 12 do que o Luís. E também nos diz que o André tem mais 18 cromos do que o Pedro. Portanto, a relação do número de cromos do Pedro está relacionado com o número de cromos do André. Não é? Pedro e o André estão relacionados. Neste caso, o André tem mais 18 cromos do que o Pedro. E o que é que nos pede o problema? O que é que nos pergunta o problema? Quantos cromos é que tem o Pedro? Temos que calcular esta relação. Quantos cromos é que tem o André? Temos que calcular esta relação. E depois quantos cromos tem o Luís, o Pedro e o André juntos? Isto é, somamos o número de cromos do Luís com o número do Pedro e o número do André. Repara que os dados do nosso problema não estão completos, que nós já dissemos, não é? Portanto, o número de cromos do Pedro está relacionado com o número de cromos do Luís. Assim como o do André está relacionado com o do Pedro. Certo? Então vamos completar estes dados, em primeiro lugar. Portanto, primeira relação, o primeiro dado incompleto, diz-nos que o Pedro tem menos 12 cromos que o Luís.
Portanto, o número de cromos do Pedro será igual ao número de cromos do Luís? Claro que não. Ele diz-nos aqui que o número de cromos do Pedro é igual ao número de cromos do Luís menos 12. Menos 12. Cá está. Agora, quantos cromos é que tem o Luís? O Luís tem 56. Então, temos que reduzir, temos que fazer a subtração 56 menos 12. Certo? Então vamos lá fazer 56 menos 12. 12 a 6 tiras 2. Ficam 4. Não vai nenhum. A 5 tiras 1. Ficam 44. Então o número de cromos do Pedro é 44. Portanto, já temos este dado completo. Agora vamos ver, vamos completar os dados do André. O André tem mais 18 cromos do que o Pedro. Nós já sabemos que o Pedro tem 44, que já calculamos anteriormente. Então o número de cromos do André é igual ao número de cromos do Pedro? Claro que não. É o número de cromos do Pedro mais 18. Diz aqui que o André tem mais 18 do que o Pedro. Não? O André tem mais 18, tem os cromos do Pedro mais 18. Então, nós ao número de cromos do Pedro, que são 44, vamos somar 18. Não é? Temos que fazer esta adição. 44 mais 18. 4 e 8 são 12. E vai 1. Portanto, vai 1 para uma dezena. Uma dezena, portanto, 1 mais 4 dá 5 e 1 dá 6. 62. Portanto, o número de cromos do André são 62. Não é? Tem mais 18 do que o Pedro. 44 mais 18 dá 62. Certo? Compreendeste? Vamos então, resumindo, já podemos responder à primeira questão. Portanto, o Pedro tem 44 cromos, já vimos aqui, nesta subtração, tem menos 12 que o Luís, e o André tem 62, que tem mais 18 do que o Pedro. Portanto, o Pedro tem 44, mais 18 dá 62, certo? Vamos então ver a segunda questão. Pergunta-nos quantos cromos é que tem juntos os três. O Luís tem 56, o Pedro tem 44 e o André tem 62. Nós temos que fazer uma adição de 3 parcelas. 56 mais 44 mais 62. Ora, 6 e 4, 10. 10 e 2 dá 12 e vai 1. 1 com 5 dá 6. 6 e 4, 10. Mais 6 dá 16. Certo? 16 e vai uma centena. Portanto, baixa-se o 1, não temos nada a somar, fica 162. Então, o que é que podemos dizer? Os três juntos, isto é, o Luís, o Pedro e o André, têm, no total, 162 cromos de futebol. Certo? Percebeste o problema?